E para falar sobre isso, a gente conversa agora por Skype com o Bruno Mastrocola, que é especialista em redes sociais e marketing digital. Boa noite, Bruno. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bom, Luciana, e vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Bruno, agora conta pra gente qual... Pode falar, desculpa. É um prazer falar com vocês. Bruno já esteve aqui ano passado, não é isso, Chapolin, com a gente no Conexão Jovem? Especialista nesse tema. Especialista, né? Em marketing digital, em redes sociais, o cara é um fera. Tá, ok. Agora, Bruno, conta pra gente qual é o risco de uma pessoa que reclama demais na internet, que se expõe, que reclama do trabalho, que reclama da vida. Às vezes a gente pensa assim, não, como é um meio digital, virtual, não tem problema. Mas a gente esquece que o nome está relacionado à sua pessoa, né? Você sabe que o Thiago falou agora uma característica é marcante dessa geração que se chama nativos digitais, que é uma geração que cresceu basicamente imersa nesse ambiente tecnológico. Ele falou assim, é impossível você não reclamar hoje em dia. A diferença é que as pessoas hoje em dia, elas reclamam, mas elas têm um dispositivo na palma da mão que dá acesso a uma rede cheia de pessoas e nessa rede cheia de pessoas elas colocam a opinião delas. E quando você fala de uma pessoa reclamona, é difícil até mensurar quando uma pessoa é reclamona e quando ela não é. Mas assim, as pessoas hoje em dia elas têm uma voz muito mais relevante. E às vezes elas não levam em consideração que a percepção que se tem em relação a ela é toda estruturada a partir do discurso que ela cria dentro das redes. Então isso tem que ser levado em consideração em diversos aspectos, porque às vezes uma pessoa está dentro de uma empresa, por exemplo, e ela não leva em consideração que se ela tiver qualquer tipo de atitude ou discurso negativo, isso pode também trazer como é que eu vou dizer... ferir um pouco a imagem da marca, ferir a imagem dela como profissional. Da empresa, né? Então as pessoas não estão acostumadas a viver como se fossem mídia, porque as pessoas hoje elas são mídia. Pois é. Chapolin, tem alguma pergunta aí dos nossos twitteiros pro Bruno? Tem sim. Olha só, por que a gente sempre reclama da vida? Será que isso é uma característica do ser humano? A gente pode abordar na parte psicológica e também hoje relacionado a esse tema pela internet. Sim. É uma característica hoje, Bruno, do usuário da internet, do internauta, ele reclamar bastante ou não? Como que funciona isso? Com absoluta certeza. Existe até uma comparação a um povo histórico, que eram os trolls, e a gente sempre fala que quem gosta de denegrir ou reclamar ou falar mal de alguma coisa ou de alguém ou de alguma marca na rede social, ele é um troller. E isso é sim uma característica e principalmente do brasileiro. Ele reclama na fila do banco, ele reclama no trânsito, ele reclama de diversos lugares. Você tem a possibilidade, olha só, de reclamar para todo mundo ouvir em relação a uma insatisfação sua, por que não fazer? Sim. Então, às vezes, eu acho que os meios até propiciam um cenário onde a pessoa tem maior facilidade em expressar sua opinião. E vamos combinar uma coisa, num cenário onde você não consegue ser identificado pessoalmente, fisicamente, e ninguém te vê, é muito mais fácil. Com certeza. Assim, é benéfico até para o consumidor, né, Bruno? Você ter, assim, um acesso ao Twitter de uma empresa. A gente teve o Danilo falou pra gente no programa de segunda-feira que teve um problema com a empresa aérea e ele usou o Twitter e logo em seguida foi respondido, né? Então, assim, tem um lado benéfico também, né? Com certeza. Se a gente parar para pensar na história do consumo, antigamente a nossa única forma de se comunicar com uma marca era uma cartinha. Você lembra assim, você escreve para a caixa postal. Nossa, que ia demorar dias para chegar, né, a resposta. E você às vezes nem sabia se ia receber uma resposta. Agora para pensar o quanto que o consumidor não ganhou poder no momento que a voz dele se transforma em pública. Então eu acho que isso sim é um benefício, mas é um benefício principalmente para as marcas que estão dispostas a ouvir e a conversar com essas pessoas. E às vezes as marcas falam assim, não, eu não quero participar desse mundo digital, mas a opção não é nem delas, porque elas já existem nesse mundo, as pessoas já falam da empresa, as pessoas já falam do serviço, as pessoas já falam do programa de televisão, então você não tem a opção, você tem a opção de conversar ou não com essas pessoas. Entendi. Agora, como pessoa, né, você reclamar do seu trabalho, ou reclamar o tempo todo da vida, não é bacana, né?
Aí é que tá. As pessoas têm o lado bom, mas têm o lado ruim. A grande dificuldade do jovem contemporâneo é identificar que o discurso dele está completamente associado a quem ele é, as pessoas que estão acompanhando. Então, uma empresa leva muito em consideração, por exemplo, antes de contratar alguém, que tipo de discurso que a pessoa tem na internet, como é que ela se comporta, como que ela fala. E às vezes a pessoa faz parte da corporação e o discurso dela não é coerente também com a empresa, reclama da própria empresa que sustenta o trabalho dela. Então isso não faz muito sentido. Não existe separação entre espaço pessoal e espaço jurídico. É tudo uma coisa só. Ótimo. E é importante ressaltar, Bruno, que as empresas, né, os departamentos de RH, no momento de recrutar e de selecionar funcionários, têm utilizado muito as redes sociais como referência também, não é isso? Com certeza. Eu acho que uma das coisas mais importantes é saber se a pessoa constrói dentro de uma rede ou se ela destrói. Porque a empresa que se preze quer contratar pessoas que constroem, inclusive no ambiente digital. Uma pessoa que está afim apenas de denegrir e destruir de forma assim, parece que às vezes incontrolável, a empresa prefere nem muito entrar em contato com essa pessoa. Porque você imagina, qual a probabilidade de dar errado um relacionamento com uma pessoa que só reclama? Com certeza. Bruno, daqui a pouquinho a gente volta com você. Segura aí que tem perguntas dos nossos internautas para você também, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Agora, doutora, e no ambiente de trabalho, essa reclamação o tempo todo, como que funciona? O Bruno estava falando, eu achei muito interessante, eu tive a oportunidade de trabalhar em recursos humanos durante 7 anos. Eu era selecionadora. Então, realmente, a gente procura mesmo a rede social, procura contatos sociais para ver como que essa pessoa se posiciona. Então, é muito importante que no ambiente de trabalho, essa pessoa saiba se posicionar e que também nas redes sociais ela tenha uma postura adequada. Porque hoje a nossa vida está muito exposta, né? A gente sai para almoçar, coloca lá no Twitter, né? Então, tudo é muito divulgado e muito compartilhado o tempo todo com as pessoas. Então, aquilo que você divulga, exatamente, diz aquilo que você é. E dentro do ambiente de trabalho, alguém que só fica reclamando, que só tem uma postura para denegrir ao invés de somar, ela acaba também trazendo malefícios para si mesma, porque ela não vai ser promovida, ela não vai ter oportunidade de estar sempre envolvida em atividades de promoção. Então, ela está adiando oportunidades e chances que ela teria se ela fosse uma pessoa um pouco mais otimista. Será que... Desculpa te interromper, o próprio trabalho já diz, dá trabalho, trabalho dá trabalho, tem as coisas boas e ruins. Então faz parte as coisas saudáveis e as difíceis do trabalho. Tem que aprender a conviver com isso numa boa, né? E existe a possibilidade de alguém ser reclamão e não se dar conta? Ah, com certeza. Normalmente o reclamão não sabe que é reclamão, não tem essa consciência, né? Então é por isso que... Qual é a dica? De repente eu tenho um amigo que é legal, que eu gosto, que eu, né? Claro. Mas assim, ele reclama muito. Como é? Eu posso chegar para ele e falar, amigo, você reclama demais, menos, tal. É importante dar um toque, né? É importante que a pessoa também comece a perceber se em volta dela as pessoas costumam já ficar meio cansadas. Puxa, é verdade, você falou sobre aquilo. Tá bom, legal, mas de novo reclamando, né? Então é legal ficar atento a esses pequenos detalhes. E a família, eu acho que é importante nessa hora para dar esses determinados toques. Normalmente a família fala, lá vem o reclamão, né? E aí você ficar atento. Poxa, será que eu tô realmente reclamando muito? Será que minha postura é sempre de olhar para o negativo ao invés de pensar positivo? Então eu preciso me atentar a isso. É só fazer uma cópia do programa Conexão Jovem e dar para essa pessoa que reclama muito. Olha aí, de presente para você. Presente de Natal, tá aqui. Boa dica. Ela vai se ligar. Presente de Páscoa, que tá mais próximo, né? Pode ser da Páscoa, é verdade, Luciano. Tem mais alguma pergunta aí? Tem sim. O Marcel Felipe, ele fala o seguinte, eu acho que essa pergunta ela tem tudo a ver com o Bruno, o trabalho que ele realiza aí. Bruno tá conectado com a gente? Já pode responder tá por aí? Olha só, a pergunta é o seguinte, quais são os cuidados que uma pessoa deve tomar ao fazer uma reclamação nas redes sociais? Olha só, Bruno, quais são esses cuidados? Olha, primeiro de tudo é refletir algumas vezes eu acho que na narrativa, em como ele vai construir esse discurso, porque muitas vezes as pessoas acreditam que xingando, colocando palavras de baixo calão, né? Baixo calão, vai trazer algum tipo de benefício. Então, a gente tem que estabelecer um princípio aqui. Se a empresa escuta e está disposta a conversar nas redes, você pode reclamar da forma mais suave possível. E eu acho que, primeiro de tudo, também a reclamação ela tem que ser pertinente. Não adianta você tentar tirar vantagem e você fazer alguma reclamação que não condiz com a realidade.
Porque a própria rede compreende em um dado momento de que você não está sendo fiel e verdadeiro. E eu acho que se existe uma forma de você se comunicar com pessoas e marcas, nada mais justo do que você ser honesto e verdadeiro. Então, primeiro de tudo, analisar muito bem o seu discurso, construir de uma forma que não critique, de uma forma que vai destruir e que queira resolver. Porque muitas vezes as pessoas reclamam, a própria empresa entra em contato com essa pessoa e a pessoa estava tão disposta a destruir que ela nem quer papo. Então, qual que é a função de uma rede, do meio de comunicação que te dá acesso a marcas e pessoas, se você está afim de simplesmente destruir? Isso não faz o menor sentido. Eu tive a chance de cuidar de um departamento de redes sociais de uma grande instituição financeira e muitas vezes a gente percebia que pessoas elas tinham um comportamento de simplesmente destruir a marca, mas a troco de quê? Às vezes a gente se colocava à disposição e a pessoa não queria nada para resolver. Pois é, tem que usar o bom senso nas redes sociais também, né? Não só quando a gente está presente, mas no meio virtual também. Agora, Bruno, essas pessoas que geralmente reclamam muito nas redes sociais, geralmente têm um perfil tímido, assim, as pessoas que mais reclamam, desabafam nas redes sociais, têm um perfil assim de personalidade tímido mesmo? Olha, na vida real. Na vida real, isso. Eu não tenho, para te dizer, Luciana, de bate-pronto assim, uma relação de pesquisa relacionada ao perfil das pessoas que reclamam. Mas eu posso te assegurar que com absoluta certeza a pessoa ela é muito mais valente no meio onde as pessoas não a veem pessoalmente do que se ela tivesse que reclamar pessoalmente. Isso acontece para todo mundo. Acontece para consumidor, acontece... Quantas e quantas indiretas a gente não vê o tempo todo na internet, nas redes sociais. Às vezes as pessoas não têm coragem de falar abertamente o que querem, elas colocam entre linhas tudo que elas estão pensando. Aí é muito simples, é muito fácil. Mas isso é uma longa discussão. O que a gente tem que deixar claro aqui é o seguinte, a gente tem que ser verdadeiro e nosso discurso tem que ser de uma forma que construa quem realmente a gente é. Se a gente achar que aquele discurso constrói alguma coisa que vai denegrir a nossa imagem, como profissional, sugiro para os profissionais do mercado e para os cidadãos comuns que não entrem por esse caminho. Muito bem. Obrigada, viu, Bruno, por sua... Bruno, você é reclamão? Desculpa, eu não te perguntei o tema. Olha, eu vou te falar bem a verdade. Eu tenho algumas histórias de reclamações que eu fiz com algumas grandes marcas e fui bem atendido. Também fui mal atendido. E eu sou muito justo quando eu sou bem atendido e quando eu tenho um atendimento que se preste, eu valorizo depois publicamente da mesma forma que eu critiquei. Agora, quando eu não sou mal atendido, eu não vou mentir que eu não reclamo. Eu reclamo, eu acho que eu tenho alguns direitos como consumidor, mas sempre de uma forma consciente que não me faça como uma pessoa que está querendo destruir alguma coisa. Isso. Esse é o lado positivo da reclamação, né? O momento que você tem o direito de correr atrás e tal. Mas no seu dia a dia, você é reclamão geralmente, no trânsito? Assim, eu não vou falar que eu sou uma pessoa perfeita. Eu reclamo da vida, mas eu sou uma pessoa que tem bom humor. Então eu tenho bom humor. Mas de vez em quando a gente acorda, naqueles dias que a gente tem aquela expressão de hoje é o dia da reclamação. Faz parte. Tá ok, Bruno. Muito obrigada por sua participação aqui no Conexão Jovem. Nosso parceiro sempre participa aqui. Esse ano você vai participar mais vezes. A partir do dia 5 de maio, Conexão Jovem diário. Você vai aparecer aqui mais vezes, hein, Bruno? Tamo junto. Olha só, e se você pode visitar a página do Bruno também no Facebook, facebook.com/bmastrocola, com 2 L's. E tem também a página dele na internet, brunomastrocola.com. Acessa lá, tem muitos artigos interessantes, acessei hoje à tarde. Fique por dentro lá desse movimento aí das redes sociais e do marketing digital. Agora, Vanessa, descobri que, de repente, alguém que está em casa aí, descobriu que é reclamão, né? Mas quer mudar de atitude, não quer ser uma pessoa reclamona, quer ficar sozinho no mundo, ninguém vai se importar a ficar perto. Quais são as dicas para parar, né? Não, peraí, tenho que mudar de atitude, não posso ser tão reclamão assim. É verdade. Já dizia Aristóteles, a excelência não é um feito, é um hábito. Então, aquilo que nós somos, ele não apareceu assim de repente. Foi construído principalmente com pensamentos. Tudo que nós somos começa sempre através de pensamentos. Então, se o reclamão aprendeu a ser reclamão com pensamentos de nada comigo dá certo, eu não sou bom bastante, eu não consigo fazer as coisas que eu preciso, todo mundo está me perseguindo. Às vezes tem a ver com autoestima abalada também? Normalmente tem a ver com alguém que se sente muito depreciado, né? Que se vê de uma forma negativa. Então, reclama do mundo porque projeta isso para o mundo. É a forma que normalmente a pessoa
pessoa se vê. Então, assim como ele construiu essa baixa autoestima, essa maneira reclamona de ser, com pensamentos que são negativos, ele também pode fazer o contrário, adquirindo pensamentos positivos e lidando com as coisas de forma positiva. Até porque é óbvio que a pessoa não vai conseguir de um dia para o outro mudar totalmente o comportamento. Mas muitos dos nossos comportamentos, eles são primeiro os pensamentos, depois eles se tornam atitudes, depois se tornam hábitos e fazem parte do nosso caráter. Então você pode também adquirir uma maneira de se portar melhor, de olhar a vida com mais bom humor, de desenvolver a fé, porque eu acho que isso está muito relacionado com a fé. Pede a Deus para mudar seu pensamento. Exatamente. Né? E é aquilo que a gente lê tanto na Bíblia, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é um espírito onde você acha, aconteceu uma coisa ruim, a gente sofre. Claro que tem o dia, como o Bruno falou, da TPM, né, da reclamação, a gente tem mesmo. Mas se você encarar as coisas como propósitos de Deus para que você aprenda alguma coisa, ou você mude, ou você entenda que aquilo é um plano para moldar o seu caráter, você vai encarar até a situação difícil como uma oportunidade de você entender e compreender alguma coisa e melhorar. Né? Então, desenvolver hábitos de pensamentos positivos, se alimentar de forma saudável, fazer exercícios Atividade físicos, física, né? porque aí libera um monte de hormônios, que são principalmente o hormônio da endorfina, que é o hormônio da alegria, né? E estar próximo de pessoas e fazer atividades que você tenha prazer em fazer. Isso ajuda para que você disponha o seu corpo para sentir mais felicidade. Tá ok, então. Esse foi o nosso Conexão Jovem de hoje. Passou. Acabou. Muito rápido. Luciana, eu quero aqui aproveitar e, antes de terminar o programa, mandar um abraço para Gil Cândia. Ela fala o seguinte: amo o programa, pois me ajuda muito. Esse é o objetivo do Conexão Jovem, trazer temas que ajudem vocês. Tá ok, então. Muito obrigada, Mastrocola, por sua participação aí diretamente de Engenheiro Coelho. Vanessa, obrigada. Vanessa vai voltar aqui mais vezes também, viu? Obrigada Você a é muito vocês. querida, viu? Obrigada, querida. Chapa, valeu. Boa noite, gente. Até Até segunda. segunda, ao vivo, 10h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo.